Beleza, pessoal, então enquanto o peixe não fica pronto lá fora, já estão assando peixinho aí, porque hoje não dá para comer carne, né? Sexta-feira Santa. Então vamos continuar aqui com umas aulas. Vejo que ficou bem bacana essa parte aqui, né? A gente usou o Grid View, o Details View. E veja, pessoal, que na verdade o que a gente fez? A gente utilizou para ambos aqui uma fonte de dados externa, que foi o Access, né? Ok, se tu quisesse, a gente poderia também fazer aí a mesma coisa usando uma fonte de dados, por exemplo, através de um XML ou então de qualquer outra base de dados. A forma de você trabalhar aqui é a mesma, tá ok? Mas se tu quisesse, por exemplo, pegar esses dados de uma outra base de dados, por exemplo, do XML, poderia fazer tranquilamente. Até deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui, eu vou criar aqui um novo... Tá aqui um novo, tá aqui Grid View. Grid View, só que puxando os dados de um XML, certo? Grid View puxando dados de XML, olha só. Então tá aqui nosso... Vou pegar esse aqui, vamos copiar aqui, vamos botar ele aqui dentro. Opa, onde é que eu tô aqui? Design aqui, ok. Então tenho esse cara aqui. Vamos botar então aqui um Grid View novamente. Só que em vez de eu pegar dados então aqui de um Access, como a gente fez, ou via programação, como eu já ensinei para vocês, eu vou pegar aqui através de um arquivo XML, tá ok? Então vamos lá, vamos primeiramente ter que criar, claro, né, esse XML. Então eu vou vir aqui e vou criar aqui um XML, certo? Vamos vir aqui, procuramos aqui embaixo pelo XML file. Se ele não tiver, dependendo do local que você está, pode ser que ele não apareça, tá? Então basta você clicar lá no Visual C, lá na raiz, e vai aparecer então aqui embaixo o XML file. Então você vai dar o nome aqui, eu vou dar o nome aqui de, sei lá, lista de cursos, né? Lista de cursos, ok. Arquivo XML normal, como a gente já trabalhou em vários cursos aí, criando XML, tá certo? Então, tu simplesmente vem aqui, cria aqui então o arquivo, vamos botar aqui, esse aqui vai ser a minha raiz, vou botar o nome aqui de cursos, certo? Já vou finalizar esse curso aqui embaixo. Olha lá, barra cursos aqui, finalizei, e aqui então eu vou botar a minha lista dos meus cursos. Então eu vou botar aqui então um determinado curso aqui, certo? E aqui eu posso estar colocando então aqui alguns cursos. Então normalmente eles têm normalmente por default, né? Você coloca um identificador para o teu curso, aí você finaliza esse cara aqui, aí tu bota aí, por exemplo, curso número 1, tá? E aqui tu vai pegar então a descrição desse curso. Opa! A descrição desse curso aqui. Finalizamos ele aqui. Daqui curso de ASP.NET. Vamos botar aqui um outro aqui. Vai ser, o que mais que tem? O preço, né? Que eu estou usando. Descrição e preço. Vou botar aqui então o preço 105, ok. E aí, pessoal, tu pode estar colocando aqui vários deles aqui. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, certo? Curso número 2, vou botar aqui Java. Curso número 3, vou botar aqui um outro curso aqui que vai ser o PHP. E por fim, curso número 4 aqui, que vai ser o curso aqui de Flex. Só para ficar diferente aqui. Ok. Pessoal, e com esse simples XML criado aqui, rapaz, o telefone tocando pleno meio-dia, né, de Sexta-feira Santa, que é isso? Aí, o que nós temos aqui, pessoal? Agora basta tu fazer a ligação aqui com esse campo aqui.
certo? Tu pode estar criando um new data source, certo? Seleciona o XML para tu pegar o campo que tem lá, certo? Lista de cursos. Tu também pode fazer via programação. Eu gosto, pessoal, eu gosto sim de tu não ficar dependendo de propriedades. Por isso que em muitas videoaulas a gente faz algumas programações no braço, que nem a gente já fez isso aqui, um monte de programação realmente na unha mesmo, para que o camarada realmente aprenda a trabalhar via programação também, porque ele tem que conhecer essa parte de programação no braço, né? Porque tu não depender só de propriedades e propriedades. Então, por exemplo, nesse caso aqui mesmo, a gente poderia fazer com que, via programação, com que ele lesse as informações. Então, por exemplo, aqui no page load, aqui, a gente poderia pegar aqui, criar um dataset aqui no braço, dataset, onde é que tem aqui? Dataset, a gente poderia estar criando um dataset literalmente no braço, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer com que apareça aqui dataset. Veja que por default ele não está aparecendo aqui. Deixa eu importar aqui em cima uma biblioteca aqui, então, para que eu possa estar pegando essas informações. Using, ou seja, quero usar aqui system.data. E se eu não me engano, o dataset é dessa biblioteca aqui. Então, a gente às vezes não consegue lembrar de tudo, né? Trabalha com... realmente é dele, agora já apareceu. Não consegue lembrar de tudo, até porque você... né, que nem eu falo para os alunos, né? Não cobro nada decorado dos alunos, porque... né, o único que tem... Quem é que tem tempo o dia inteiro para ficar se preocupando com decorar? É só um presidiário mesmo, né? Enfim, alguém que tá lá e não tem nada que fazer o dia inteiro, não é mesmo? Não, a gente que trabalha, vai lá e não se preocupa em decorar, se preocupa em saber aonde buscar a fonte, lembrar, ter uma videoaula, ter um livro, ter uma anotação, ter um exemplo, ter um programa que tu já fez. Então, se eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, com biometria, é óbvio que eu não lembro como é que eu fiz com biometria. Então, eu vou lá e olho a fonte que eu mesmo fiz. É engraçado que às vezes ligam alguém aqui em casa, manda um e-mail, ou alguém lê aqui, por exemplo, Neri, sabe aquela videoaula que tu fez lá na aula? Vou pegar aqui sei lá, vou pegar aqui um Java EC2 aqui, por exemplo. E a aula, eu fiz 4.200 videoaulas, você sabe. Professor, lá na aula 4.474 sobre polimorfismo em classe abstrata, aquele exemplo que tu usou lá, não sei o que lá. Meu Deus do céu. O cara, para a pessoa que está falando, né, o aluno, ele acabou de assistir a aula, para ele está fresco na memória. Eu que gravei a aula, mas depois disso eu gravei mais 3.000 videoaulas. Eu não faço a mínima ideia que foi que eu falei naquela aula. Então eu teria que assistir novamente aquela aula para me poder lembrar, né? E é engraçado que o aluno às vezes pergunta uma coisa e ele não entende como é que eu não sei aquilo lá que eu mesmo gravei. Mas, cara, não faço a mínima ideia que eu gravei na aula 1400, né? Então, aquela vez eu e Deus sabia, hoje só Deus sabe que eu gravei naquela aula, então eu teria que reassistir. E, resumindo, pessoal, não se preocupe em querer decorar, porque isso não existe, tá ok? Dataset aqui. New dataset normal, né? Estou instanciando aqui. Normal, absolutamente normal. Aí vou pegar então agora esse meu dataset que eu criei aqui agora e vou ler um XML. Então, para mim ler um XML, boto assim, read XML, ou seja, quero ler um XML. Qual XML que eu quero ler? Então, agora eu vou passar qual que eu quero estar lendo. Então, vou dar aqui um request aqui. Vou pegar o caminho da onde está, isso que eu já mostrei para vocês. Physical Application Path, certo? E aqui mais o caminho, veja onde é que ele se encontra. Aqui, ó, onde é que ele se encontra? Veja que ele se encontra dentro de banco. Então, aqui eu vou colocar aqui banco, certo? Banco, e vou colocar aqui o caminho deste meu banco de dados. Qual que vai ser o caminho? Vai ser lá o banco e o arquivo dele, que é o listacursos.xml. Então, listacursos.xml. Pronto, esse daqui então é o caminho de onde está a minha base de dados. Agora então o que eu vou fazer? Simplesmente a gente vai vir aqui, vai pegar o meu grid que eu acabei de criar ali, que é o grid view 1, porque eu não renomeei ele,
certo? Vou falar que o data source dele vai receber então o conteúdo desse meu dataset, que é o que a gente acabou de criar, tá? Por fim, então, eu vou pegar esse meu grid view 1 aqui, certo? E vou dar um data bind aqui. Beleza, para ele estar rodando aqui, beleza? Aqui só vou colocar mais uma barra aqui para ele entender como sendo uma barra mesmo, já expliquei isso para vocês, certo? Então aqui o que tu pode fazer agora? Tu pode vir aqui também, formatar esse cara aqui, deixar uma coisa aí mais ajeitadinha, né? Enfim, pegar um que tem aqui cores diferentes, certo? Agora, então, basta nós testarmos isso daqui, que ele deverá funcionar aqui perfeitamente. Vamos testar ele aqui, testando, grid view com XML. Vamos lá. Aguardando, tá demorado para carregar. Vamos ver se... meu filho, deu erro aqui, tchê. Olha aqui, ó, boot, data source, o data source ID já está definido no grid view. Então remova uma definição, ou seja, pessoal, quer dizer o que eu estou definindo aqui, né, executando data bind aqui, porém ele já tinha aqui, na verdade o que aconteceu aqui, provavelmente naquele momento que eu dei um new aqui, ó, veja que ele já está atrelado, por mais que no final tenha cancelado. Eu selecionei aqui o XML, cancelei, mas ele tinha selecionado ele. Então eu vou excluir esse cara aqui, certo? Vou excluir ele, certo? Para que, como o próprio erro está dizendo, é para remover uma das definições, ó. Remova uma definição. Então, acabei de remover, então, ele daqui. Deixa eu executar. Ah, não, mas espera aí, eu removi ele, mas eu não... Mas provavelmente ele deve estar ainda atrelado lá na propriedade. Deixa eu ver se vai dar o erro aqui, ou só se na remoção, veja que ele continua aqui atrelado, ó, data source ID, ok, veja que ele continua lá na propriedade, ele continua existindo. Então deixa eu vir aqui, bem o que eu suspeitei mesmo, vamos ver aqui. Então veja que, ó, data source ID, ele por mais que eu tenha excluído daqui, ele continuou atrelado, então, ali nas propriedades. Então vamos executar aqui agora para ver. Vamos ver. Aguardando a resposta. Vamos lá. Agora sim, olha só que legal. ID, descrição e preço já funcionando aqui perfeitamente. Então veja, pessoal, que vocês aprenderam então agora a fazer o link com um XML. E veja como foi bom ter dado tantos problemas, que aí você aprendeu, né, por que erros que podem acontecer, e se acontecer contigo, você não vai se assustar e vai ver que é só ir ali e corrigir. Então aprenderam então a criar o XML e listar ele aqui no grid, tá bom? Um abraço, até mais e tchau!